Olá, família IBPV, a paz do Senhor. Vamos aos avisos da semana. E hoje, durante o culto da manhã, haverá a celebração da Santa Ceia. Então, não perca esse momento tão especial para nós cristãos. Oração. Essa é a palavra-chave para tocarmos o coração de Deus. Então, clamemos pela vida da nossa igreja. Clamemos pelo pastor Paulo e pela sua esposa Ana Beatriz. Você ainda pode participar dos grupos de oração que acontecem durante a semana de modo virtual. Os homens continuam se reunindo toda segunda e quarta-feira às 20 horas e as mulheres se reúnem às terças-feiras às 20 horas e às quintas-feiras às 7h30. Se você precisar de mais informações, entre em contato com a secretaria através do WhatsApp. Os nossos cultos online continuam e por isso o serviço de música, louvor e adoração, juntamente com o serviço de som, multimídia e gravação, estarão reunidos no próximo sábado para realizar as próximas gravações. Irmãos, tem sido uma luta e por isso nós pedimos que a igreja interceda por todos esses serviços, para que somente o nome de Deus seja exaltado e glorificado. E não deixe de dizimar e ofertar. Você pode fazer a sua transferência, o depósito ou, se preferir, ir até a igreja e colocar o seu envelope no gasofilácio. Seja fiel e Deus o abençoará. As nações. Precisa
aqui. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Muitas vidas ainda precisam ser salvas, e uma das formas que você pode ajudar no resgate dessas vidas é participando da campanha de missões. Nós estamos entrando no segundo mês da campanha e nós já arrecadamos R$ 2.157. Faltam R$ 29.843 para atingirmos o nosso alvo, que é de R$ 32 mil. Ore e coloque-se diante de Deus. Deixe que Ele o conduza para que você possa contribuir conforme Ele colocar no seu coração. E agora o momento dos aniversariantes. No dia 5 de agosto, Sofia Ferreira Barbosa. No dia 6 de agosto, Leonardo de Souza. E no dia 8 de agosto, Verônica Oliveira Tomás. Que Deus abençoe esses nossos irmãos. E esses foram os avisos da semana. Fique ainda mais por dentro fazendo a leitura dos avisos e notas que são enviados semanalmente através do grupo do WhatsApp. Que Deus o abençoe. Graça e paz, igreja, amém? Gostaria de convidar você a, nesse momento, fechar os seus olhos e orar junto comigo. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos livre acesso à Tua presença por meio do Teu Filho Jesus. E nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Apesar, Senhor, do momento atual que estamos vivendo, nós continuamos a crer no Senhor, nós continuamos servindo ao Senhor e Te adorando independente das circunstâncias. E como vamos cantar aqui, Senhor, nós podemos descansar no Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o controle do mundo está nas Tuas mãos, Senhor. Então nós colocamos as nossas vidas, os nossos corações diante do Senhor. E Te pedimos, Senhor, que a cada dia mais e mais o desejo de estar na Tua presença possa aumentar em nossos corações, que possamos ter fome e sede da Tua palavra, da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelas nossas vidas, pela vida de cada família. Muito obrigado pela Tua fidelidade, misericórdia e bondade. A Ti toda a glória, toda a honra. Nós Te louvamos e nós Te adoramos, Senhor. Amém. Com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
Digno é o Cordeiro de receber toda a glória, todo o louvor e todo o poder. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. A ti toda a glória, a ti toda a honra e a ti todo o louvor. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Hoje eu fui erva fina e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz te acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu corpo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que
Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui outra vez para levar até vocês uma porção das Escrituras, da Palavra de Deus. E queremos, antes de qualquer outra coisa, orar. E eu gostaria que você também orasse, pedindo que Deus se revelasse a você e a quantos vão ouvir essa palavra, e que Ele me usasse como canal nas suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, buscamos a Tua face e fazemos isso porque realmente Tu sabes, porque Tu nos conheces, sabes que precisamos de Ti. Precisamos de Ti para ser fiéis na transmissão da palavra, para fazer isso com propriedade, com adequação. Então vem nos ajudar, nos assistir, para que essa palavra chegue aos corações com vida, com poder, e traga, enquanto isso o Senhor traga luz, te pedimos entendimento, discernimento, para a perfeita compreensão das Escrituras, e esteja trabalhando em nós, em mim que falo, naqueles que vão me ouvir, e que o Senhor seja glorificado por meio da Tua palavra. Que o propósito dela seja levado a bom termo na vida de quem a ouvir. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós queremos ver com os irmãos nesta noite 3 razões para você cultivar a prática da oração. A primeira razão é o exemplo de Jesus na prática da oração. Jesus orou muito. Durante o seu ministério terreno, Jesus orou horas, dias e noites inteiras. A pergunta que é fácil de fazer é: por que Jesus precisou orar? Jesus não é o Filho de Deus? Logo, Ele também não é Deus? Sim, com toda certeza. O apóstolo João escreveu a respeito de Jesus e logo nos primeiros versos do seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, ele diz assim, capítulo 1, a partir do verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Significa que desde o princípio Ele já existia, e desde o princípio Ele estava com Deus, e desde o princípio Ele era e é Deus. E Ele estava com Deus, o que faz com que Ele seja uma pessoa distinta do próprio Deus. Ele era Deus e estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o texto diz que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então mostra Jesus como Criador de todas as coisas, como aquele que estava com o Pai desde o início, por meio de quem todas as coisas foram feitas. João Batista, que veio como seu precursor, deu testemunho a seu respeito, dizendo, está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 34. Ele diz assim, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus. Jesus mesmo disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, quem nele crê, se referindo ao Filho de Deus, não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não obstante ser o Filho de Deus, mesmo existindo na forma de Deus, Jesus, ao vir ao mundo, veio como homem
E para isso teve de esvaziar-se da sua condição de Deus, para viver como vive o ser humano. Quem melhor descreve isso é o apóstolo Paulo, na epístola que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, onde ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, uma referência à humildade encontrada em Jesus Cristo. Isso porque ele diz no verso 6 que mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, mesmo existindo como Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Em outras palavras, quando Jesus deixou a sua condição de Deus, deixou a sua condição de Deus com Deus, junto ao Pai, ele não reteve essa condição. O texto diz, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Isso significa que ele abriu mão dessa condição. O texto diz, pelo contrário, ele se esvaziou de quê? De quem? Ele se esvaziou da sua condição de Deus. O texto diz, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. O apóstolo João usa uma figura diferente, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, para falar da condição de Jesus, pelo fato de Jesus ter vindo na forma humana. E o verso 8 aqui de Filipenses, depois de dizer, pelo contrário, ele se esvaziou, verso 7, depois o 8. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi por isso mesmo que, no final de seu ministério, ele orou ao Pai, dizendo, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, Jesus está orando ao Pai, pedindo que dê a ele novamente a mesma condição que ele tinha com o Pai antes de vir ao mundo. Por que ele precisava orar por isso? Eu creio que ele não tinha nenhuma necessidade de orar por isso, porque isso seria feito. Mas eu creio que ele queria que ficasse registrado que eu e você devemos orar acerca de todas as coisas. Ele estava aqui na terra e ele estava orando ao Pai, dizendo que tinha completado a obra que ele veio realizar e que agora era a hora de ser glorificado com o Pai. Ele diz, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, antes de nada existir. Ele já estava glorificado com o Pai. Ao vir ao mundo, como homem, ele abriu mão dessa condição. E agora, quando ele estava prestes a ir à cruz, morrer pelos nossos pecados, ele seria sepultado, ressuscitaria ao terceiro dia e depois ascenderia aos céus. E ele então faz essa oração. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse a respeito de Jesus ainda em Filipenses, agora nos versos 9 a 11, no capítulo 2. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai deu ao Filho toda a liberdade, toda a autoridade, como Jesus mesmo disse. Um pouco antes de subir aos céus, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, o Pai o exaltou e colocou ele, olha, ele é Senhor agora. A Bíblia diz que vai ter um dia quando ele vai
depois de completar o que falta para ser feito ainda, isso inclui o seu retorno à terra e a consumação de todas as coisas que estão previstas para acontecer. Então ele vai devolver ao Pai essa autoridade que ele recebeu para governar, para reinar sobre tudo e sobre todas as coisas que foram criadas. Não obstante, Jesus, enquanto aqui esteve, viveu, não obstante ser Deus, Jesus, enquanto aqui esteve, viveu como todo ser humano vive, sem, todavia, pecar. É por isso que o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versos 14 e 15, diz assim: tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, por ter vindo na forma humana, ele é o perfeito sacerdote, e aqui ele é chamado de sumo sacerdote, e por isso ele pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, só que não pecou. Por isso que ele veio como Adão era no início, sem pecado. Durante o seu tempo sobre a terra ele não pecou, e por isso ele podia ir à cruz e receber sobre ele os nossos pecados. Assim, porque Jesus esteve entre nós como homem, ele precisou orar. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, investiu 40 dias em jejum e oração. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 1 e 2, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então veja, um pouquinho antes, no capítulo 3, nós temos o registro do momento que Jesus foi batizado nas águas por João Batista, e também o momento em que o Espírito de Deus veio sobre ele para dar início ao seu ministério, e nós podemos chamar aquela experiência de Lucas capítulo 3 como o batismo no Espírito de Jesus. Embora ele tivesse o Espírito Santo nele, na condição de homem, o Espírito veio sobre ele, capacitando para o exercício do ministério, que teria início logo depois. Então ele foi guiado, ele cheio do Espírito, voltou do Jordão, onde ele foi batizado, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo nesse período. O texto diz que nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Embora o texto não mencione que Jesus tenha estado em oração, não vemos nenhuma situação na Bíblia onde as pessoas jejuam sem orar. Sempre que alguém jejuou, orou para se humilhar diante de Deus, para buscar a face de Deus. E é isso que nós encontramos nas Escrituras, do início ao final. Em Lucas capítulo 4, versos 3 a 13, nós temos a descrição da tentação de Jesus, com detalhes que nós não vamos examinar agora, porque não é o nosso propósito. Mas o resultado desse tempo de jejum e oração foi um ministério exercido no poder do Espírito Santo. Ele foi para o deserto cheio do Espírito e saiu de lá no poder do Espírito. O verso 14
e o verso 15 dizem assim: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. A edição revista e atualizada diz: ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Durante todo o seu ministério, Jesus orou muito. O Evangelho de Lucas é o que registra mais e fala mais sobre a vida de oração de Jesus. E nós não vamos citar todos os textos, vamos citar apenas alguns textos. E Lucas capítulo 6, versículo 12, diz assim: naqueles dias Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então, nessa primeira referência que vamos citar, Jesus se retirou para um monte. Por que o monte? Um lugar onde ele poderia estar a sós e poderia orar com tranquilidade. O texto diz que Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quando fala que ele passou a noite, é a noite inteira, são 12 horas de oração. Porque assim que escurecia, ele deveria subir ao monte antes de escurecer e deveria voltar, ou tudo indica que ele voltou quando amanheceu o dia. É por isso que o verso 3 diz assim: e quando amanheceu, o que sugere que ele tenha ficado lá até o amanhecer, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E logo a seguir vem o nome dos apóstolos que ele escolheu. Agora você observe, ele passou uma noite inteira em oração e depois disso ele faria a escolha daqueles que seriam os homens principais através dos quais ele continuaria a exercer o seu ministério através deles, através do Espírito Santo que ele enviaria. O texto diz: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Sempre que vamos fazer alguma escolha, alguma decisão importante, é necessário, é extremamente necessário que eu e você oremos, que busquemos a face de Deus para que Ele nos dirija, nos guie. E convém dizer que Jesus escolheu homens que, do ponto de vista humano, talvez nenhum de nós escolhesse. Mas foram os que ele escolheu e foi os que ele usou e usou com grande poder. Deus não escolhe como o homem escolhe, Deus não vê como o homem vê. E Jesus orou para fazer essa escolha. Marcos capítulo 1, versículos 35 em diante, falam de uma outra ocasião em que, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então veja, Jesus levantou de madrugada. Para não haver nenhuma dúvida, o texto diz que ainda estava escuro. Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Bom, Simão foi ao encontro, procurou Jesus por toda parte. O texto diz: Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Então você vê que Jesus levantou de madrugada, quando ainda estava escuro, e ele escolheu um lugar deserto para orar.
justamente para não ser interrompido. Acabou sendo, né? Mas ele deve ter passado um tempo que ele julgou seria necessário para ele estar com o Pai e preparar-se para aquele dia durante o qual ele realizaria a obra do Pai. O texto diz que, e ali naquele lugar deserto ele orava. Nós temos também no Evangelho de Mateus uma informação muito importante. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus estava ministrando para as multidões e ele fez questão que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, fossem na frente dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A NVI diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Na realidade, Jesus queria que eles realmente fossem na frente, porque ele queria gastar um bom tempo em oração. E ele não explicou o que ia fazer isso, mas ele insistiu com os discípulos para que eles entrassem, o que nos faz supor que talvez eles tivessem relutado, dizendo que iriam esperar até que Jesus viesse, mas Jesus disse: não, vocês vão na frente. Enquanto ele despedia a multidão. O texto diz que, no verso seguinte, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Era o que ele queria, orar sozinho. E o texto continua dizendo: ao cair da tarde, lá estava ele só. O texto diz que quando caiu a tarde, ou seja, quando escureceu, ele já estava no monte e já estava orando, porque ele foi para lá para orar sozinho. Então isso nos faz supor que ele subiu para orar um pouco antes das 18 horas e com essa finalidade. O texto continua dizendo no verso seguinte que, entretanto, o barco no qual estavam os discípulos, naturalmente, já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O Mar da Galileia fica situado entre montanhas e forma um canal. Na realidade, não é um mar no sentido literal, porque é um lago. Mas, por causa da sua localização, estar num canal onde venta muito, não é o tempo todo, mas venta. Como nós dissemos, há montanhas de um lado e do outro do Mar da Galileia, assim chamado, ou do Lago da Galileia. Mas o barco não estava conseguindo ir muito longe, por isso que estava sendo açoitado pelas ondas e o vento era contrário. E isso realmente acontece lá, é como acontece no mar mesmo, acontece lá, por isso que ele é chamado de mar, e as ondas ficam encapeladas, crescem de uma maneira gigantesca. Mas o verso seguinte diz: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Então é importante, o texto que nós lemos diz de madrugada. Se nós examinássemos o original diz na quarta vigília da noite. O que significa a quarta vigília da noite?
Bem, Jesus começou a orar ao cair da tarde. E quando o sol se punha, tinha início a primeira vigília da noite. Bem, cada vigília era de 3 horas. Então a primeira vigília ia de 18 às 21 horas. A segunda, de 21 horas às 24 horas. A terceira, de 0 hora às 3 horas da manhã. E a quarta e última vigília da noite era de 3 às 6 horas da manhã. Então Jesus subiu para o monte para orar quando ainda o sol estava se pondo, e quando o sol se pôs ele já estava lá orando sozinho. E o texto diz que ele foi encontrar os seus discípulos na quarta vigília da noite, da madrugada. Da noite, quarta vigília da noite. É chamada de quarta vigília da noite. E então isso terá sido entre 3 e 6 horas da manhã. Não sabemos porque só o texto fala em quarta vigília. E quarta vigília era de 3 a 6. Podia ser no início da quarta vigília, ou podia ser também no final. Se foi no início, ele teria orado durante 9 horas. Se foi no final, ele terá orado durante 12 horas. Muito bem. Jesus iniciou seu ministério com oração e Jesus terminou seu ministério com oração. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Diz assim: saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Isso se deu exatamente às vésperas do momento em que ele seria preso e julgado e condenado e culminaria com a sua morte na cruz do Calvário. Bem, mas o texto nos dá informações muito importantes. O texto diz que saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Então Jesus tinha o costume de ir ao Monte das Oliveiras. E por que ele ia para lá? Para orar. Então é o lugar onde Jesus tinha o costume de orar. Era o lugar mais perto de quantos existiam lá em Jerusalém. E o texto diz que os seus discípulos o acompanharam. O verso seguinte, deixe-me ver se é o verso seguinte, Lucas 22, 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então Jesus está recomendando a eles que eles orassem para que eles não caíssem em tentação. No verso seguinte, o texto diz: ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. Veja o que Jesus fez. Ele recomendou que os seus discípulos orassem. Ele se afastou dos seus discípulos e a uma pequena distância. No original diz a um tiro de pedra. Então, a distância entre você pegar uma pedra e jogá-la, ela não irá muito longe, talvez 100 metros, se tanto. Duvido até que qualquer um de nós tenha condição de jogar uma pedra com a força do braço e das mãos, além de, eu acho que não chega, talvez 50 metros. Mas o texto diz que ele, por sua vez, se afastou um pouco. Ou, como diz, a uma pequena distância, que no original diz a um tiro de pedra.
Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. Você pode imaginar Jesus de joelhos orando? Eu fico impressionado com esta cena, maravilhado, quando nós pensamos quem ele era. E ele se humilha, ele se dobra diante do Pai. Ele faz o que eu e você devemos fazer, que é nos humilharmos constantemente, continuamente, diante do Pai, especialmente naquela hora. O texto diz que de joelhos ele orava. O verso 39 diz, adiantando-se um pouco, aliás, verso 39 não, Mateus, nós estávamos em Lucas, agora vamos para Mateus 26, 39. Diz que dentro do mesmo contexto, a mesma cena, diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Então, Jesus não apenas ajoelhou, mas ele se prostrou com o rosto em terra, orando e dizendo o que nós sabemos. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. No texto anterior, nós vimos que Jesus se ajoelhou para orar, agora neste verso, ele se prostra com o rosto em terra. Talvez eu e você jamais pudéssemos imaginar que ele faria algo semelhante, mas isso é explicado exatamente pelo fato de ele ter vindo como homem. E como tal, como eu e você, ele precisava orar, ainda mais numa hora como esta, que ele estava prestes a vivenciar. Um pouco depois disso, quando ele já estava na cruz, Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então, na cruz, Jesus levantou a sua voz, clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois de dizer isso, ele expirou. Então, Jesus encerrou sua vida como homem aqui na terra, orando ao Pai. Com isso nós concluímos o exemplo de Jesus, poderíamos citar inúmeras orações que Jesus fez. Entre elas, eu me lembro agora do momento da ressurreição de Lázaro, onde ele diz que sabe que o Pai sempre ouve ele, e deu graças porque o Pai ouviu a sua oração. E temos a oração que é registrada em João capítulo 17, um dos maiores textos da oração de Jesus registrados na Bíblia, é esse, João capítulo 17. Todo o capítulo é uma oração que ele fez ao Pai. Então, mas para concluir, se Jesus precisou orar, o que dizer de nós? Se Jesus precisou orar, o que dizer de você? O que dizer de mim? Será que algum cristão consegue sobreviver sem oração? Eu não sei como. A menos que alguém se disponha a viver uma vida muito superficial. E é possível, eu creio que até que é. Mas será viver de migalhas? Será viver sem uma comunhão que, para uma vida abundante e frutífera, se faz necessária através da oração? Muitas vezes através do jejum. Então, eu não sei como alguém pode sobreviver sem oração. Eu preciso muito de orar. E não sei fazer nada sem orar. E eu sinto que não posso fazer nada sem oração. Eu queria que você estivesse meditando no exemplo de Jesus na prática da oração.
e que você, por isso mesmo, reconhecesse que você, tanto quanto eu, nenhum de nós pode exercer o seu ministério, e todos nós temos um ministério. Nós temos diferentes dons, diferentes capacitações que Deus nos deu, mas todos nós temos um ministério a desempenhar. E nenhum de nós pode fazer isso, a menos que ore, a menos que oremos, a menos que nos humilhemos diante de Deus. Nós precisamos de duas coisas que são essenciais. É oração e conhecimento da palavra. Precisamos continuamente estar em oração para não cairmos em tentação, como Jesus sugeriu aos seus discípulos. E também precisamos da palavra para fortalecimento do nosso homem interior. Mas isso não é o nosso assunto hoje. Então vamos orar. Senhor, nós buscamos a Tua face e Te damos graças por Jesus, pelo Seu exemplo magnífico, extraordinário de oração. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a considerar isso, nos ajude a levar isso na devida conta e consideração. E que o Senhor nos ajude a desenvolver de maneira adequada uma vida de oração. Pedimos que Tu nos ensines a orar, que o Senhor nos livre de tudo que é superficial, de tudo que é formal, e nos ajude a orar como convém. Ajuda-nos a pôr o nosso coração nas nossas palavras, ou melhor, que nas nossas palavras estejam o nosso coração. E que o Senhor nos guie na oração. Não sabemos orar como convém, contamos com a Tua graça para que possamos fazê-lo. Pedimos que o Senhor desperte o Teu povo para orar, para Te buscar, para se humilhar, e que possamos nos humilhar diante de Ti continuamente, e possamos ser alimentados, fortalecidos através desse tempo contigo. Desperta-nos, mais uma vez pedimos, para orar, e ensina-nos a orar como convém. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Com a graça e a permissão dele, nós continuaremos a falar sobre esse assunto, não mais tendo Jesus como exemplo, mas veremos outros exemplos de pessoas que devemos seguir o exemplo em termos de oração. Até lá, então, que Deus abençoe você e a sua casa, sua família, de forma plena e abundante. Em nome de Jesus. Amém. Mataram os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos
Mataram os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não resista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não resista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está esperando teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção.